Boa noite, professor. Tudo bem? Eu me chamo Ana Beatriz Resterêncio. Eu sou o Francisco Mendes. Eu sou Isabelle Laporte. Eu sou a Júlia Rodrigues. Eu sou a Lucilena. E o nosso grupo vai falar sobre a crise de 2008. Bom, apesar de ser comumente dita como uma crise que estourou em 2008, foi, na verdade, em 2007 que ela teve início, pois foi quando o mercado imobiliário norte-americano começou a despencar em termos de valorização. Ou seja, os preços dos imóveis nos Estados Unidos estavam caindo muito rapidamente, o que estava começando a gerar um efeito cascata em toda a economia. Mas, para a gente ter um contexto melhor, vamos voltar lá para 2001. Tudo começou porque em 2001, com o objetivo de impulsionar o consumo e a dinâmica do mercado, o governo norte-americano começou a ceder mais crédito, diminuindo os juros e incentivando empréstimos financeiros. Essa ação ganhou uma grande proporção no mercado imobiliário, porque com mais empréstimos, com mais créditos disponíveis a juros baixos, as pessoas começaram a investir em imóveis, mas não necessariamente para morar, e sim para vender mais caro no futuro e conseguir lucro com isso. E isso é o que a gente chama de especulação imobiliária. Bom, com muita gente querendo comprar casa, não era de se admirar que os preços delas iriam se elevar rapidamente. E foi isso que aconteceu. Em poucos anos, era possível comprar uma casa nova apenas com a especulação tida com o imóvel anterior. E isso era um excelente negócio. Com isso, o mercado de hipotecas ampliou-se e os empréstimos para compra de casas eram concedidos tendo como garantia a própria casa. E no fim das contas de tudo, era até melhor que a hipoteca não fosse paga, pois dessa forma o credor ficaria com um bem que estava cada vez mais caro e, portanto, mais valorizado. Com esse cenário, a gente começou a perceber que muitas empresas começaram a comprar essas hipotecas dos bancos e negociá-las no mercado como se fosse realmente uma mercadoria comum. Duas dessas empresas ficaram muito conhecidas mais tarde. E essas duas empresas foram a Fannie Mae e a Freddie Mac. Não sei pronunciar direito, mas enfim. Elas compravam dívidas hipotecárias de bancos, chamadas de subprimes ou créditos podres, a fim de obter um rápido lucro com elas. Então, eles negociavam ou até recebiam pagamentos por conta dessas dívidas. Bom, finalizando, para a gente conseguir entender todo o cenário, com a empolgação do mercado imobiliário, mais casas foram sendo construídas e créditos foram concedidos até para pessoas, para famílias de baixa renda, sem nenhum tipo de garantia. Com mais casas disponíveis, a tendência foi uma diminuição de seus preços, ou seja, uma desvalorização, fazendo com que os lucros fossem menores ou até se tornassem prejuízos. E foi isso que aconteceu muito, fazendo com que essa crise se difundisse nos anos de 2007 e 2008. Essa Fannie Mae e a Freddie Mac, elas quebraram nesse mesmo ano e vários bancos foram juntos com ela, dando destaque para o que vamos falar mais posteriormente, que foi a Lehman Brothers. Bom, tratando-se da crise financeira de 2008, ela foi resultado de uma contração gigantesca, tanto na demanda agregada quanto na oferta agregada. E essa crise também gerou um impacto muito grande na demanda e na oferta agregada e desencadeou uma recessão profunda e prolongada que se iniciou nos Estados Unidos e reverberou globalmente. Bom, como a minha colega Bia falou, a crise das hipotecas do subprime nos Estados Unidos desencadeou uma queda de preço das casas devido ao fato que esses imóveis foram super valorizados e a oferta teve uma oferta excessiva de hipotecas de alto risco. Então, ou seja, isso levou a uma rápida desvalorização em ativos imobiliários. Bom, isso resultou em um efeito de riqueza negativo. O que significa isso? Os proprietários de imóveis perceberam uma diminuição
considerável em seu patrimônio líquido, e com menos riqueza percebida, esses consumidores reduziram seus gastos, o que impactou negativamente a demanda por bens e serviços, ou seja, a demanda agregada deslocou para a esquerda. Ao mesmo tempo, a crise de crédito se intensificou, à medida que as instituições financeiras enfrentaram perdas significativas associadas a esses títulos que são associados às hipotecas subprime. Bom, isso resultou em uma severa contração de créditos, onde os bancos restringiram a concessão de empréstimos, tanto para consumidores como para empresas. E essa redução de disponibilidade de crédito reduziu ainda mais a capacidade de compra e investimento de famílias da empresa, ou seja, teve uma queda muito grande na demanda agregada. E globalmente, a desaceleração do crescimento econômico teve um impacto adicional sim na demanda agregada. A redução da demanda por exportações de países afetados pela crise, como os Estados Unidos, levou a uma diminuição nas receitas das empresas importadoras em todo o mundo. Isso resultou em cortes de produção e emprego à medida que as empresas lutavam para se ajustar a essa demanda menor. Além disso, a confiança dos consumidores e investidores também foi extremamente abalada pelos eventos de crise financeira. Grandes bancos, grandes instituições financeiras faliram, como o Lehman Brothers, e também teve uma queda acentuada no mercado de ações. Isso levou a uma percepção generalizada de instabilidade e incerteza econômica. E com essa perda de confiança, acabou resultando em uma mudança comportamental, onde os consumidores e as empresas acabaram reduzindo seus gastos e investimentos. Dessa maneira, as empresas reduziram sua capacidade produtiva, ou seja, houve uma diminuição da oferta, e os consumidores quiseram reduzir os seus gastos, ou seja, eles estavam poupando mais, ou seja, a demanda agregada acabou contraindo. Além dos impactos da demanda agregada, a oferta agregada, como eu falei, também foi severamente afetada pela crise. Como a minha colega Bia falou, a crise não começou estritamente em 2008, ela já teve seus efeitos antes. Então, a oferta agregada foi impactada pelos aumentos dos preços dos petróleos e outras commodities entre 2004 e 2006. E esses aumentos criaram um choque de oferta negativo que acabou elevando os custos de produção para muitas empresas. Com esses insumos mais altos, as empresas acabaram tendo uma margem de lucro reduzida, o que levou um deslocamento da curva da demanda agregada de curto prazo para a esquerda. E esse deslocamento refletiu um aumento nos preços de produção e uma redução na quantidade de bens ofertados a qualquer nível de preço. Bom, infelizmente, isso tudo é um ciclo, que é chamado de efeito multiplicador. Esse efeito multiplicador amplificou ainda mais os impactos negativos tanto na demanda quanto na oferta agregada. A queda inicial da demanda levou a uma redução na produção e aumento do desemprego. E com menos renda disponível e maior incerteza econômica, os consumidores reduziram ainda mais seus gastos, criando um ciclo descendente de demanda e produção. Dessa maneira, concluímos que na crise de 2008 teve uma contração muito grande da demanda agregada, bem como da oferta agregada. Estava mutado, desculpa. Analisando agora os impactos que a crise de 2008 tem, no âmbito econômico a gente pode ver que com a crise o PIB mundial ele reduziu junto com a produção industrial. Outro fator também importante é que a taxa de desemprego subiu bastante nesse período. E não era só um desemprego, era um desemprego de alta duração, ou seja, a pessoa foi demitida e demorava quase não conseguiu, durante uns bons anos, conseguir um novo emprego. E a gente também teve, como a Bia e a Isabela já falaram, a falência de algumas instituições. A gente vai ver daqui a pouco, no próximo slide, que os Estados Unidos ele disponibilizou 700 bilhões para ajudar esses bancos a se reerguerem. Já no âmbito social, a gente pode ver que, com o aumento do desemprego, a pobreza e a desigualdade nos países aumentaram, e o número de pessoas desabrigadas também aumentou, porque nós tivemos um grande índice de execuções hipotecárias. O que é isso? As pessoas foram sendo tiradas dos seus imóveis. E
todo esse fator do aumento do desemprego, com o aumento da pobreza, gerou um impacto na educação, porque as famílias acabaram não tendo condições de botar seus filhos em escolas, então eles acabaram não tendo como estudar, porque as famílias não tinham dinheiro para pagar. Pode passar. Como medida de recuperação, a gente pode ver que os governos eles buscaram fazer as reformas regulamentares, que eles buscaram regulamentar e fiscalizar melhor o setor financeiro. Nós tivemos uma política monetária expansiva, que significa que o governo ele buscou deixar a taxa de juros perto de zero para os bancos nacionais. A gente teve também um estímulo fiscal, o que é isso? Eles buscaram investir na infraestrutura, porque se você aumenta a saúde, educação, isso vai acabar gerando mais empregos e vai acabar fazendo com que a renda das pessoas aumente. E nós tivemos, como eu falei no outro slide, o resgate dessas instituições financeiras que faliram. Pode passar. E aqui eu trouxe uma análise de por que a crise de 2008 ela é a crise da macroeconomia. Na crise de 2008, a gente pode ver que nós tivemos problemas na política monetária e fiscal, ou seja, os juros baixos por muito tempo, eles acabaram incentivando o endividamento das pessoas. Houve também uma confiança excessiva nos mercados, porque as pessoas acabavam acreditando que os mercados iam se regularizar sozinhos, e não foi bem o que aconteceu. Houve também uma subestimação dos riscos, porque os modelos econômicos da época eles acabaram falhando em prever os riscos que vinham. A crise de 2008 ela foi uma crise de impacto global, né? Ela se espalhou, começou nos Estados Unidos, mas ela se espalhou rápido pelo resto do mundo todo, e isso acontece por causa dos bancos interconectados. Eles acabaram entrando em falência e foram falindo. Não falia só um banco nos Estados Unidos. Esse banco tinha uma filial na França, faliu que estava na Espanha, e acabou aumentando o problema global. E isso também aconteceu por causa da demora dos políticos em tomar alguma atitude. Então, e quando tomaram, foram atitudes incoerentes e insuficientes. E também acabou tendo uma falta de coordenação global para a gente enfrentar essa crise. Agora a Helena vai explicar como essa crise afetou mais o Brasil. O Brasil, apesar de não ter sido o epicentro da crise, sentiu seus efeitos de diversas maneiras. No contexto do impacto no crescimento econômico, houve uma queda no PIB, já que em 2009 o PIB do Brasil cresceu só 0,1%, mostrando o impacto da desaceleração econômica mundial. Esse crescimento fraco é bem diferente dos anos anteriores, quando a economia estava crescendo com força. Houve também uma redução das exportações. A demanda global por commodities brasileiras, como soja, minério de ferro e petróleo, caiu significativamente, afetando a balança comercial do país. A crise de liquidez global fez com que o crédito ficasse mais difícil de conseguir no Brasil. Isso complicou a vida tanto das empresas como dos consumidores, que encontraram mais dificuldades para obter financiamentos e empréstimos. Houve também uma desvalorização da Bolsa. A Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, teve quedas bem acentuadas, mostrando toda a incerteza dos mercados financeiros ao redor do mundo. No contexto de político, monetário e fiscal, houve uma redução da taxa de juros. O Banco Central do Brasil adotou uma política de redução da taxa Selic para estimular a economia, e em 2019 a taxa Selic caiu de 13,75% para 8,75%. Houve também um aumento de gastos públicos. O governo implantou medidas de estímulo fiscal, incluindo aumento dos gastos públicos e redução de impostos para setores estratégicos, por exemplo, o setor de automobilismo, visando aliviar os efeitos da crise. Pode passar. No mercado de trabalho, como o Francisco já havia falado, houve também um aumento na taxa de desemprego, especialmente em setores de exportação e na indústria, que foram diretamente afetados pela queda da demanda global. Houve também um aumento no mercado de trabalho informal, à medida que muitas pessoas buscaram alternativas de emprego. Isso também causou pressões inflacionárias. A crise trouxe certa inconsistência nos preços, mas o Brasil, de maneira geral, conseguiu manter a inflação sob controle, embora com desafios em setores específicos.
As medidas de alívio usadas foram os pacotes de estímulo, focando em infraestrutura, construção civil e setores industriais, para fomentar a recuperação econômica e também políticas sociais. A Bolsa Família foram reforçados, ajudando a manter o consumo interno e proteger as camadas mais vulneráveis da população. Bom, para comparar a crise de 2008 com a crise de 2009, eu vou explicar um pouco mais de como começou a crise de 29. Começou tudo com a Primeira Guerra Mundial, quando o mundo inteiro estava dependente dos Estados Unidos, principalmente para a produção agrícola e a produção industrial, o que ocasionou com que houvesse uma superprodução. E essa superprodução acarretou o aumento da concessão de crédito, assim como aconteceu em 2008, e também uma grande especulação, só que diferente da crise de 2008, em 29 aconteceu uma especulação da Bolsa de Valores, que mais tarde acarretou na quebra da Bolsa de Wall Street. E também no final dos anos 20, a Europa já estava se recuperando, o que fez com que a dependência mundial nos Estados Unidos caísse, que fez também com que a demanda agregada e a oferta agregada americana caísse e, consequentemente, o desemprego aumentou. Também acarretou na quebra de bancos e empresas, assim como em 2008, e como meus colegas falaram, em 2008 aconteceu a falência do banco de investimento Lehman Brothers, que foi o maior pedido de falência da história dos Estados Unidos até hoje. E a falência dos Lehman Brothers também é considerado um ponto de inflexão da crise de 2008. E em 1929, dois bancos foram bastante afetados. O Bank of United States, que era o banco comercial mais importante da época, e que chegou a falir, e o National City Bank, que hoje em dia é conhecido como Citibank, que operava no Brasil até pouco tempo atrás, não chegou a falir, mas foi impactado severamente pela crise. E ambas as crises de 2008 quanto a crise de 1929 passaram por regulamentações financeiras. A crise de 29 passou pelo New Deal, que foi um programa de reformas políticas que foram criadas pelo Franklin Roosevelt, que era o presidente da época, e tinham medidas muito importantes, como o Glass-Steagall Act, que foi uma medida que que foi feita para evitar riscos financeiros excessivos, e essa medida fazia com que bancos comerciais se separassem de bancos de investimento. E também teve o Security Act, que exigia uma maior transparência de instituições financeiras. E em 2008 tiveram duas regulamentações financeiras muito importantes, que foi o Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, que era uma medida que introduziu reformas no sistema financeiro americano e ela fomentava uma transparência desse sistema, assim como era o objetivo da Security Act em 29. E também teve a Troubled Asset Relief Program, que foi uma medida intervencionista que visava estabilizar o sistema financeiro. Muito obrigada pela atenção e que você tenha uma ótima semana.